Edição estreia da Meia Maratona Terra Única, em Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém. Cerca de 500 participantes para a distância principal de 21 km, mas também para os intermédios 8 e ainda para a caminhada. Com Álvaro Beijinha, aqui nas imagens, também a dar o exemplo e a participar na distância maior. E tudo pronto para a partida. Álvaro Beijinha, que tinha a companhia do presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Santo André, David Gorgulho, os dois que alinhavam na distância mais longa da meia maratona e que tinham aqui a companhia de outros elementos dos executivos da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal. Quando vemos o arranque para a distância mais longa, com um ritmo muito forte desde o início, Carlos Papa Cinza a ir para a frente da corrida, com Emanuel Diogo, com Edgar Matias, homens que tinham a responsabilidade de impor este ritmo forte nesta zona do país, conhecida pelas paisagens lindíssimas de serra, com a proximidade com a praia e pelo meio, estes espaços extraordinários para estas provas de estrada e esta estreia da meia maratona Terra Única, quando vemos outros nomes na frente da corrida, como Roberto Baião, de amarelo, ele que representa atualmente o Vasta Gama Atlético Clube. Víamos Bruno Paixão, atleta alentejano, natural de Fortios, perto de Porto Alegre, a representar a equipa dos Três Santos Populares de Viseu, perto da zona de Viseu, de Carregal do Sal. Era um dos candidatos também à vitória nestes primeiros metros, e vemos agora precisamente a imagem de Álvaro Beijinha, presidente da Câmara Municipal, que tinha estado presente também no trail, nos trilhos do Pelourinho, onde foi 15º, e no pódio do seu escalão, também no trail da Primavera, e no BTT, na Rota do Casqueiro em BTT, onde teve por lá também a companhia de David Gorgulho, presidente da Junta de Freguesia, um homem ligado à natação, muitos anos nadador. E íamos depois às primeiras mulheres. Neste momento vemos nas imagens colocar-se nas primeiras posições Rita Ribeiro, do Clube Pedro Pessoa, e depois, próxima de Rita Ribeiro, tínhamos agora nas imagens Laura Grilo, tínhamos visto também Ana Margarida Lourenço. Laura Grilo, que chegava a este evento e a esta meia maratona depois da presença na semana anterior na meia maratona de Setúbal, com 1h e 24 minutos, onde foi quarta, ela o ano passado campeã nacional de maratona no Porto, mas a liderança era para Emília Pisoeiro, a grande candidata à vitória, vencedora na semana anterior em Setúbal, na Alegro meia maratona de Setúbal, com 1h e 19 minutos, que antes tinha estado também na vitória de outras meias maratonas, como Faro e a Baía do Seixal, a estar na liderança. E víamos Roberto Baião, nesta altura, nos homens, na companhia de Manuel Moando. Roberto Baião a impor o ritmo nesta fase da corrida, ele que esteve no pódio também da prova de montanha no Caramulo, no início de abril. E Edgar Matias era terceiro da geral nesta altura, vencedor o ano passado da Melides Troia, e no final de março 13º e campeão nacional de meia maratona na prova da Baía do Seixal. Na prova foi o Campeonato Nacional de Masters, com 1h10:45, e vemos neste momento o momento em que Bruno Paixão ataca na frente da corrida, ele vencedor dos 17 km de Porto de Mós, dessa rampa muito conhecida no fim de semana da Páscoa, e a procurar deixar para trás Carlos Papa Cinza. Um ataque fortíssimo de Bruno Paixão, que começou o ano com a vitória na corrida das linhas de Elvas, ele que tem essa ligação fortíssima à prova da Melides Troia, mas na corrida atlântica, na corrida dos 15 km, onde depois das vitórias dos anos anteriores foi segundo na edição do ano passado. E Edgar Matias colocava-se na terceira posição. Edgar Matias começou o ano também com o título de campeão nacional nos homens 45 na Figueira da Foz, no Campeonato Nacional de Estrada. E Emília Pisoeiro, destacada, como podemos ver nas imagens. Falávamos há pouco dessas meias maratonas de Faro e do Seixal, e a terminar com 1h e 16 minutos essas meias maratonas. Laura Grilo procurava
diminuir a diferença para a frente da corrida e vemos Ana Margarida Lourenço, do Núcleo Desportivo e Cultural de Odmira, na companhia de Rita Ribeiro. Rita Ribeiro foi quinta em Setúbal, na meia maratona de Setúbal com 1h26. Ana Margarida Lourenço, depois dos pódios em abril no circuito de atletismo Vila de Odmira, ou também no campeonato distrital de estrada que decorreu pela Amareleja no início do mês de abril. E voltamos à imagem de Laura Grilo nesta fase do percurso, acompanhada de Wilson Varela e de Tiago Encarnação. Laura Grilo, que este ano esteve também nessa vitória na meia maratona de Almada no início do mês de abril, ela que o ano passado voltou a vencer em Almada a São Silvestre no final do ano, foi terceira no final de março nessa meia maratona do Seixal, depois também do segundo lugar na meia maratona de Cascais. E vemos nesta altura o grupo que procurava lutar aqui pelo top 10, liderado por Júlio Finote, mas também com Duarte Brito, com o Emanuel Diogo, Euclides Almeida, João Pedro Bola, que estavam a procurar manter-se na luta pelo top 10, e Emília Pisoeiro, que nessa ligação às meias maratonas, o ano passado no final do ano a vencer também a meia maratona de Pombal, da Nazaré, de Abrantes e de Leiria, antes desse ciclo de São Silvestres, onde esteve com prestações fantásticas a vencer São Silvestres, como foi o caso de Torres Novas ou de Oliveira de Frades, também com o pódio na São Silvestre da Guarda. E vemos nesta altura um trio que estava na luta pelo top 5 e que no final ia ter uma classificação bem diferente, uma vez que Luís Marques, do Hemiciclo de Grândola, que vemos a liderar o trio, no final ia ser 14º, Pedro Ribeiro do Camarnal ia ser 7º e Pedro Martins ia ainda ser 5º, atrás precisamente deste homem. Roberto Baião, muitos anos ligado ao trail, tem estado pelo duatlo nos últimos tempos, em abril 6º no Campeonato Nacional de Duatlo Cross, que decorreu pela Raia. Ele que venceu o trail da Primavera por esta zona do litoral alentejano. E Manuel Moando, homem que foi segundo no Grande Prémio da Páscoa em Alcácer do Sal, depois do 23º lugar com 1h13 na meia maratona do Seixal. Procurava nesta altura deixar para trás Roberto Baião, depois iam inverter ainda posições. Edgar Matias aproximava-se do meio da corrida, uma primeira parte da prova mais dura, com mais sobe e desce. Edgar Matias fazia o sinal que deixava ir os dois homens da frente e procurava segurar a terceira posição nesta altura. Ele que foi 7º este ano no Grande Prémio de Atletismo de Grândola, que o ano passado esteve também nesse pódio fantástico em Bucareste, na Roménia, esse Campeonato do Mundo Master de Maratona, quando vemos a fase da corrida em que Carlos Papa Cinza chega a Bruno Paixão e impõe o ritmo na frente da corrida. Depois desse segundo lugar nos homens 35 no Campeonato Nacional de Milha de Masters e no Campeonato Nacional de 10 km de Masters, aqui muito confiante na frente da corrida. Numa altura em que fazemos aqui uma pausa na distância principal, a meia maratona, porque vamos até à zona de partida e chegada da competição para pontuarmos aqui o fecho da distância intermédia de 8 km, com vantagem para João Silva no lado masculino, com 25 minutos e 48 segundos, e para Filipa Sobral no lado feminino, com registro de 37 minutos e 47 segundos. Foi uma prova excelente, mais uma excelente organização aqui no município de Santiago. É um gosto correr aqui nesta zona. A prova é lindíssima, percursos espetaculares, uma população aderente ao desporto que é brutal, não tem qualquer comentário possível. Foi excelente, o percurso espetacular, a prova rolável, rápida, para quem gosta de correr rápido é bom, aderida por muita gente e ainda bem. É isto que faz falta no desporto. E o tempo também ajudou? Sim, o tempo excelente, um ventinho bom, leve, pouco calor, umas pinguinhas também à mistura que faz falta para refrescar o corpo. Foi mesmo uma prova fantástica, foi excelente, estava tudo excelente mesmo. Foi boa, correu bem, foi rápida. Pronto, é um registro que eu não estou muito habituada, não faço muito de estrada, faço mais trail, mas correu bem. Aqui é um regresso à estrada. Sim, é um pouco isso, sim. Há mais de um ano que não fazia uma prova assim de estrada. Foi um regresso, foi um bom registro.
Porque tens andado essencialmente pelos trails. Tenho andado mais nos trails, sim, é um tipo de prova que eu gosto mais, de contacto com a natureza, mas também é bom sair da zona de conforto. Estamos a acompanhar a primeira edição da meia maratona Terra Única em Santiago do Cacém. E vamos já para o desfecho dos 21 km. Aqui está a frente feminina. Com a vencedora também no mês de abril do Grande Prémio das Águas de Gaia, Emília Pisoeiro, já este ano nos 10 km do Grande Prémio de Atletismo de Cidade de Estarreja, esteve no pódio no mês de março, no mesmo mês de março, onde esteve no pódio da corrida solidária de Reigoso em Oliveira de Frades, e continuava destacada na frente. Quando nos homens vemos nesta altura Pedro Martins, que se aproximava do top 5, ele que foi 13º no circuito de atletismo da Vila de Odmira. Manuel Moando era 6º nesta altura, Pedro Martins 5º, a procurarem manter-se nessa luta pelo top 5, e Roberto Baião na 4ª posição, homem que venceu já este ano o trail em Ribeira de Limas, depois das presenças que teve pela maratona de BTT da Rota do Casqueiro, onde foi 6º. Tem estado pelos trilhos, pelo duatlo, pela estrada. Roberto Baião, que estava então nesse top 5, e Edgar Matias já no regresso a Santo André, o 3º lugar seguro para mais um pódio para este homem que é uma enorme referência do atletismo nesta zona, ele que representa o Grupo Esportivo e Recreativo São Francisco da Serra e que procurava aqui alcançar então esse pódio de novo, praticamente a jogar em casa. E víamos Bruno Paixão nesta altura a perder o contacto com Carlos Papa Cinza. Bruno Paixão, que estava na 2ª posição, a tentar aproximar-se do líder, que tínhamos Carlos Papa Cinza então já destacado na frente da corrida, e Bruno Paixão a procurar chegar ao homem do Núcleo Desportivo e Cultural de Odmira. Carlos Papa Cinza foi 3º na meia maratona de Faro, também 8º na meia maratona do Seixal, e aqui a colocar-se então na liderança para tentar mais uma vitória. Vemos a imagem então do homem que foi 2º também no Campeonato Nacional Militar de Estrada da GNR, ou a brilhar também pelo Campeonato Distrital de Trail, a representar o Núcleo Desportivo e Cultural de Odmira, ele que foi 2º no circuito de atletismo da Vila de Odmira, após a vitória no Campeonato Distrital de Estrada com 31 minutos e 2 segundos, esse percurso incrível que o levou também ao pódio com a 2ª posição no trail de Ribeira de Limas, mas que tinha em Santo André nesta vitória para a primeira edição da meia maratona Terra Única, a entrada nestes últimos metros, nesta meta lindíssima preparada pela organização para termos em 1h08:14 a vitória para Carlos Papa Cinza, o primeiro vencedor na história deste evento, nesta primeira edição, que deixava na 2ª posição Bruno Paixão com 1h09:18, entrava nestes últimos metros o homem a representar então o Grupo Desportivo Três Santos Populares Carregal do Sal, perto de Viseu, na 2ª posição, e Edgar Matias com 1h12:35 do Grupo Esportivo Recreativo São Francisco da Serra a fechar o pódio da geral masculina. Foi durinha, companhia do Bruno, acabámos por fazer uma primeira parte bastante rápida, pelo menos mais que aquilo que eu tinha pensado. Depois a segunda parte, a entrada aqui em Vila Nova de Santo André, foi tentar aproveitar aqui uma brechazinha e acabei por sair, e foi gerir depois até ao final. Carlos, depois do Bruno Paixão ter puxado ali na primeira metade, tu acompanhaste e vieste para a frente. Sim, o Bruno acabou por assumir a primeira parte da prova, depois no retorno acabei por assumir eu. Acabámos praticamente por vir sempre juntos até aqui em Vila Nova de Santo André. Aos 16 km, como disse há pouco, isto é aproveitar aqui uma brechazinha que o Bruno me deu, e não pensei duas vezes e acabei por arriscar. Sabia
que ainda tinha reserva suficiente para isso, não muito mais, mas pelo menos até ao final acho que era capaz de assumir a liderança. Estamos aqui na edição estreia, o que te parece aqui a meia maratona Terra Única? Este é um sítio sempre bom de correr, tem sempre aqui muita gente a ver a prova. O percurso é algo exigente, pelo menos a primeira parte é durinho. Depois a entrada aqui em Vila Nova de Santo André torna-se um bocadinho mais fácil, mas é convidativo. Há aqui potencial para crescimento na prova? Há potencial para crescimento, sim. E pode-se explorar aqui outras partes do percurso sem ser tão exigente, mas sim, creio que tem progresso. Ora, hoje foi um desafio, vinda de uma lesão, ainda não está totalmente curada. Pouco a pouco venho trabalhando para chegar às provas e às meias maratonas, tentar chegar sempre ao mais alto nível. Hoje trabalhei para isso, não foi possível, mas consegui. Também estava presente o Carlos Papazinza, que neste momento também está numa grande forma, e tentei sempre ir com ele. Houve ali uma altura ou outra na quilometragem, tentei abalar, no modo de brincadeira, nos meus auge, como costumava fazer, atacar logo desde o início e descolar todos os adversários, afastar essas hipóteses. Hoje foi um dia, não fui feliz, tentei manter o meu ritmo. Aos últimos quilómetros, no último quilómetro 19, fui um bocado abaixo, senti uma picada, então não quis arriscar. O Paulo Paciência foi para a frente, foi mais feliz que eu, mas ele também está de parabéns, estou eu e o Edgar Matias e toda a organização. Olha, o que te parece este percurso da meia Terra Única? Um pouco dura, um pouco dura, sim, com vento. Hoje também estava um vento, mas com isso, pronto, foi tentar gerir também essas dificuldades. A prova foi muito dura, o Carlos e o Bruno Paixão logo desde o início, um ritmo muito forte. Tentei aguentar ao máximo, não foi possível. Não deu para acompanhar. Depois foi gerir e algum vento frontal, muito sobe e desce, um percurso bonito, mas algo duro. Foi fazer o melhor possível. É uma terra única. É uma terra única, realmente. Temos aqui condições incríveis para a prática do atletismo, e não só do atletismo, todos os desportos. Temos bom plano, temos serra, depois temos o mar, temos a praia, temos uma variedade desportiva imensa aqui na zona. E potencial aqui para o crescimento da prova. Exatamente, e potencial para o crescimento da prova. É o primeiro evento, uma boa adesão, o segundo vai ser certamente muito melhor. Voltávamos às mulheres com a imagem da entrada em Santo André, Vila Nova de Santo André, que tinha Emília Pisoeiro, a líder desde os primeiros metros, a entrar no último quilómetro de prova para vencer a primeira edição deste evento e juntar ao seu longo currículo de vitórias em meias maratonas a vitória na meia maratona Terra Única nesta primeira edição, com 1 hora 17 minutos e 15 segundos. Emília Pisoeiro garantia a vitória neste evento, neste ano de 2025. Começava o mês de maio a vencer, tal como acabou abril. E Laura Grilo para a segunda posição do Clube Praças da Armada, a terminar com 1 hora 21:22 no segundo lugar. E a terceira posição a fechar o pódio da geral feminina, Ana Margarida Lourenço, a atleta que representa o Núcleo Desportivo e Cultural de Odmira, colega de equipa de Carlos Papacinza, a ser a terceira da geral. A prova correu bem, ganhei. Fez bom tempo, mas pensei fazer melhor, só que já tenho muitas provas nas pernas, pronto, tenho de acalmar um bocadinho, descansar. Mas o percurso era fácil e até surpreendeu-me porque disseram-me que podia ser muito mais difícil e pronto, mas era mesmo muito fácil. Olha, tu sempre sozinha na frente? Sim, tentei descolar-me já logo no início para ter a prova calma e assim corri até a meta.
Eu gostei muito da prova, foi a primeira edição e então de parabéns. Está muito bem cronometrado, o tempo também ajudou. E eu estava há pouco a dizer que nesta prova eu revi-me em várias provas. Houve uma altura que estava tipo no fim da Europa, em Sintra, que é tudo assim com verde. Depois houve uma altura que estava tipo na prova de Torres também. E é uma prova muito engraçada de fazer, está super bem organizada. Parabéns. Não deu para ir buscar a Emília? Não deu, a Emília é um furacão, não dá. Dá para sonhar e vê-la ir. Olha, é um percurso que aconselhas, estamos aqui na edição estreia. Aconselho e se não for para melhorar, para manter, está quase perfeito, está top. Parabéns, são de parabéns. Então esta prova foi muito desafiante, vim na luta com a Rita até quase aos últimos 5 km, o tornou a prova muito mais emocionante. Correu bem para o meu lado, podia ter corrido bem para o lado dela, que também é uma grande atleta, e estou duplamente feliz porque para mim correr em Santo André é sempre uma alegria enorme, esta terra diz-me muito e porque fiz pódio aqui também. Parece aqui este percurso, estamos aqui na estreia da meia terra única. Sim, o percurso é os primeiros 10 km é um percurso assim com alguns altos e baixos, o que dificulta um bocadinho a prova, mas depois os últimos 10 estão um pouco mais planos, que é na altura em que também vimos mais cansados e que ajuda também aqui a facilitar na parte final da prova. E como já vimos na reportagem, os autarcas também fizeram esta edição estreia da meia maratona Terra Única. Escutamos desde já David Gorgulho, presidente da Junta de Freguesia de Santo André, antigo nadador. Olha, foi ótima, eu já há muito tempo que não participava em provas assim para andar e felizmente agora durante um mês consegui treinar, sem as luzinhas vermelhas a pitarem e estou muito contente de ter conseguido finalizar esta prova e toda esta festa do desporto e do atletismo aqui em Santo André, que tem sido uma terra extremamente completa naquilo que diz respeito ao desporto. Nós desde o início do ano, ainda agora vamos no início de maio, já tivemos várias competições de âmbito nacional, de várias modalidades e cada vez mais somos uma terra conotada pelo desporto, com a juventude, com os bons hábitos de saúde, de bem-estar e é isso que nós todos tentamos aqui promover. E esta prova em particular, com estes 9 clubes do Conselho que têm um know-how extraordinário na organização, com a Câmara Municipal a apostar aqui também fortíssima em Santo André no capítulo do desporto, obviamente que a Junta de Freguesia só pode estar ao lado e eu tento também dar o exemplo. Olha, e o nadador também gosta de correr, não é? Sim, agora tenho estado um bocadinho mais afastado da água, vou tentando nadar sempre que posso, é o meu desporto, mas também gosto bastante de correr e tento fundamentalmente manter-me saudável. E também em prova o presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, aqui a fechar os 21 km, o balanço de Álvaro Beijinha, na edição estreia da meia maratona Terra Única. Foi durinha como era de esperar. É um percurso com alguma subida e descida, depois de algum vento. Ainda apanhámos ali uma aguinha que até foi bom para refrescar, mas fantástico. Eu há pouco estava a dizer, percurso sempre com pessoas da organização, estes 9 clubes que se juntaram à Câmara Municipal, e que é gente fantástica, a maioria corre, os que não correm, juntaram-se, isto é muito importante para quem corre, sabe perfeitamente que é sempre bom termos pessoas a incentivar-nos, os abastecimentos, e por isso eu acho que foi para uma primeira edição sucesso total. É uma terra única também para os atletas? Nós costumamos dizer que é uma terra única pela diversidade que temos e hoje aqui também demonstramos. Nós temos muitas provas, mais provas de trail, temos a Corrida da Lagoa, que também é uma clássica. Este ano também tivemos a São Silvestre, a primeira no ano passado, em dezembro. Eu acho que esta prova tem tudo para ser uma grande clássica daqui a uns anos do atletismo alentejano e quiçá até do atletismo nacional. Eu há pouco referia, a semente está semeada, eu acho que a árvore já cresceu, agora é regá-la, deixá-la crescer e engrossar e seguramente agora nesta primeira edição 460 e tal inscritos, dos quais quase 200 na meia, que foi a prova com o maior número de participantes, não tenho dúvidas que para onde se calhar conseguimos duplicar. E assim foi a reportagem na edição estreia da meia maratona Terra Única em Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém.